E esse é o tempo em que o Senhor está levantando os verdadeiros adoradores. Não levarão grandes conhecimentos teológicos, mas levarão a revelação do Espírito. A construção que é feita quando você de joelho ora ao Senhor. A construção que é feita na sua intimidade com Deus. Porque muitas vezes o Senhor tem te chamado e nós temos esperado muito para agir. Você já pode, já deve fazer a diferença hoje, agora. A maior arma que Deus te deu é a palavra. O poder da palavra. A tua palavra pode alcançar conhecidos e desconhecidos. A tua palavra alcança amigos e alcança aqueles que não são amigos. A tua voz leva, ela transporta parte do reino espiritual. Quando você está conectado à videira, você começa a gerar os frutos. Quando você está conectado nele, as palavras dele começam a vir em vocês. As palavras do Altíssimo, que estão quebrando jugos. Em todo o tempo, há jugo sendo quebrados. Barreiras que existiam são quebradas pelo poder da palavra. A incredulidade entrou no coração de muitos porque o evangelho era raso e não era verdadeiro. Então as pessoas, há uma pequena dificuldade ainda em crer plenamente quem é Ele em você. A identidade dele está já em vocês. Vocês já receberam o fogo, já receberam a unção, já receberam a palavra, está no espírito de vocês. As barreiras estão por causa de muitos homens que um dia pagarão um alto preço, porque falaram e ensinaram da forma errada, não entregaram aquilo que era verdadeiro. E qual é o verdadeiro evangelho? Não é um lugar de altares. Põe som, querido. Não é um lugar de popstar, mas é um lugar que anda em meio à multidão. Jesus Cristo, simples, andava no meio do povo e não subiu altares. Algumas vezes esteve na sinagoga para ensinar, mas ele andava no meio do povo. Quem precisa é o povo que necessita, e somos nós. Eu preciso dos meus irmãos, eu preciso de vocês, e nós precisamos um dos outros. E é este tempo que o Senhor nos chamou. É este tempo em que nós temos que começar a fazer. Não esperar mais nem um minuto. Estar continuamente se movimentando no reino. Estar continuamente falando do reino. Estar continuamente compartilhando uma palavra. A sua meditação na palavra começa a encher você e você passa a ser um corpo transmissor de glória. Corpos que transmitem a glória de Deus, que são cheios pela revelação da palavra. Às vezes esperamos muito e fazemos pouco, mas está tudo nas nossas mãos. Só requer de nós mais tempo. Pede para ligar aqui, querido. Só requer de nós dedicar tempo, dar tempo, o seu tempo. Tempo que muitas vezes é roubado na rede social, é ganho edificando vidas. E é só você começar. A primícia do dia, a manhã do dia, a palavra do Senhor. Ao absorvê-la, você já está carregando um código espiritual do reino para você transportar ao coração de alguém. Quando você se carrega, se enche da palavra de Deus, você já tem tudo o que você precisa para romper e quebrar julgos das trevas no coração de homens e mulheres. A palavra, ela começa a trazer a purificação, ela começa a quebrar o jugo do adversário, ela começa a nos limpar. Somos limpos pela palavra.
somos cheios do Espírito. Todos já têm recebido o Espírito. Todos já podem profetizar. Todos já podem anunciar. Mas foi ensinado que o dom é só para quem Deus quer dar, né? Não, Ele dá como Ele quer. Mas Ele dá para todos, queridos. Senão a palavra não haveria dito: buscai os dons espirituais. Se Ele não tivesse intenção de dar a você. Se Ele não tivesse intenção de te dar a revelação da palavra. Bispo, eu leio, mas eu não entendo. Continue lendo e orando. Daqui a pouco ela se abre para você. E sempre que você lê, vai sair dali um alimento, um maná espiritual. Nós somos portadores da presença de Deus. Não só pessoas que buscam dons espirituais, mas ao buscar os dons e ser cheio da presença e do Espírito, vocês farão a diferença por onde passarem. Os melhores líderes estão gerando outros líderes. Há tempos e lugares onde a corrupção instaurou ao coração do homem que ele não quer que o outro cresça como ele. Quem dera mais que ele. Mas uma das maiores chaves do reino é você desejar que o outro cresça mais que você. Diga para o teu irmão: você vai crescer mais. Eu tenho um desejo no coração de que todos que estão comigo se tornem pessoas melhores. Cresçam mais, deem mais, doem mais, ensinem mais. Nós só podemos ser aquilo que agrada a Deus quando nós nos colocamos na posição que Ele se colocaria. E Jesus, quando veio, Ele ensinou os discípulos e Ele disse: coisas maiores farão. Ele já deixou o modelo do céu. Precisamos entrar numa dimensão de renúncia maior. A renúncia da carne, as guerras que lutamos interiores e exteriores devem ser vencidas o quanto antes para nós rompermos, avançarmos no Espírito, gerar mais discípulos, gerar outros líderes, trazer a consciência daquilo que você já aprendeu, ensinar ao teu próximo e falar: eu falei aqui, não fale também. Reconheça. Há pessoas que não reconhecem o erro. E quando nós não reconhecemos o erro, abrimos um acesso a um espírito de orgulho para entrar em nós. Há espíritos que lutam contra nossas vidas. Mas há aqueles que têm um acesso devido a um comportamento em que você é incitado a ter. Aquilo não é você. Você é a imagem e semelhança dele. Mas você é incitado a ter um comportamento em que você viu outras pessoas tendo. Modelos que foram observados antes de você. Pais, avós, bisavós. Mas quando nós entramos para o reino de Deus, uma nova mentalidade, ela tem que entrar em mim. Uma nova maneira de ser, um novo jeito de agir. Temos que aprender coisas simples, mas que fazem grandes diferença. Saber o que é mandamento, o que é princípio da palavra de Deus. Os princípios nos transformam. E poucos sabem a diferença entre um e outro. O mandamento vai dizer para você: não matarás. E aí você não mata, você vai preso. Mas às vezes você tem um ódio que, se você pudesse, você mataria. Então você cumpriu o mandamento, você não matou, mas você quebrou um princípio. Porque no seu coração há um ódio, há um mal, há uma amargura, há uma raiz da maldade. O espírito das trevas que tenta colocar DNAs corrompidos dentro de nós, pensamentos distorcidos, protocolos de pensamento que não são nossos e nem foram dados por Deus. Deus nos deixou modelos para quebrar
qualquer tipo de protocolo de pensamento, qualquer modelo de comportamento que nós temos, o Senhor deixou um modelo na palavra. Ainda que muitos tenham te ensinado de forma errada, há um modelo certo. O modelo certo, ele traz primeiro para você a revelação. A palavra te aponta e te mostra o que é errado. Porque quando pessoas falam, nós já temos uma reação de não aceitar. E damos o primeiro passo, o passo da justificação. Eu fiz isso porque você fez isso. Eu fiz isso porque as pessoas fazem assim, fazem assado. Este não é o modelo do reino do céu. O modelo do reino, o Senhor disse, para renunciarmos o nosso direito e andarmos na justiça dele. Abrimos mão. Somos injustiçados para receber a justiça do céu. Suportamos as feridas, as dores, para gerar em nós algo maior que ainda não está dentro de nós. A unção da salvação quebrou o jugo, mas não quebrou os vínculos das trevas que lutam contra nós. A unção da salvação quebrou o jugo e te levou a um caminho para ser salvo. E o apóstolo diz que nós conhecemos só as 2 primeiras letras, estamos em processo. A unção sacerdotal, como falamos há alguns dias, que vem sobre nós para nos levar a processos de dores e que nos transformam para aí sermos gerados naquilo que é chamado da unção real de Deus, que virá sobre nós quando os fundamentos apostólicos da palavra de Deus já estiverem estabelecidos, já sejam uma verdade dentro de nós. Há palavras que já são verdades dentro de vocês. Há palavras que vocês já não abrem mão. Se tornou parte de vocês. Então vocês foram moldados em Cristo. Mas há áreas que nós ainda não fomos moldados. Há áreas que ainda estamos quebrando princípios. Temos que cumprir os mandamentos, mas os princípios nos levam a uma identidade transformada em Cristo. Os pequenos princípios, coisas tão simples, nos ensinam dia a dia. Quando o Senhor diz para amarmos o próximo como a nós mesmos, essa palavra traz a proteção contra todo tipo de principados e potestades que lutam contra vocês. Nós sempre olhamos as coisas da maneira que interpretamos e às vezes não buscamos uma revelação maior daquilo. O que está nas entrelinhas, o que está por trás daquilo que nos leva a uma elevação em Cristo, através da palavra, para vocês alcançar a plenitude de Deus na vida de vocês. A plenitude, ela não está só no derramar da unção, do poder e do fogo, mas está naquilo que dia após dia nós percorremos um caminho para uma transformação diária. As pequenas coisas que somente o Espírito Santo de Deus vai começar a dar ao teu coração, vai começar a ensinar a você, coisas que você não vê, não percebe. Nós não nos conhecemos. Eu não digo como pessoa, mas nós não conhecemos o nosso interior, o homem caído dentro de nós. Nós estamos aqui ouvindo a palavra, adorando a Deus, e em um único momento que alguém te tira do sério lá fora, o velho homem vem. O julgamento, a impaciência, a intolerância, é no caixa do mercado, é no atendente da padaria, é no frentista do posto. Vários exemplos. Nos tiram de toda a santidade que recebemos aqui, nos roubam. Por quê? Áreas dentro de nós que ainda não morreu. O espírito do orgulho, ele nos leva a não reconhecer o erro. E quando nós não reconhecemos o erro, não nos colocamos no lugar da outra pessoa. Reconhecer erros é o primeiro passo, em que no reino espiritual você quebra as forças das trevas.
Quando você reconhece um erro, uma falha sua, e você declara ele, você começa a quebrar a força de Leviatã, a serpente veloz, o espírito do orgulho, que traz brigas, divisões, contendas, divórcios, adultérios, rouba a prosperidade, rouba a identidade divina, rouba a nossa vida da identidade que Cristo está nos formando. O orgulho, que muitas vezes carregamos de forma invisível, que só vem à tona em alguns momentos específicos, e não percebemos, e olhamos sempre o erro de quem está do lado, olhamos sempre a forma de como o outro está falando, olhamos sempre o outro, aquilo, isso, aquilo, mas não olhamos para dentro de nós. E olhar para dentro de nós dói. Olhar para dentro de nós machuca. Porque você descobre que você não é aquilo que você pensa que é. Você não é tão santo quanto você crê. Você não é tão crente quanto você pensa. Quando olhamos para dentro de nós e refletirmos e observarmos, sem olhar para as feridas que os outros causaram em nós, começamos a ver quais são as feridas que nós causamos nos outros. Se você não reconhecer, você sempre vai ter um problema no teu casamento, você sempre vai ter um problema na tua finança, você sempre vai ter um problema na tua vida sentimental, você sempre vai ter um problema na tua parentela. Há uma dificuldade muito grande e dentro do corpo de Cristo em perdoar parentes, em perdoar irmãos e irmãs que não se falam, primo, tio, tia, porque houve uma ofensa, porque houve uma briga de herança, porque houve uma discórdia, porque em um almoço de domingo um ofendeu o outro e não se falam mais. Isso não é mentalidade do reino. Como iremos gerar discípulos se não fomos gerados ainda um discípulo? Temos que ser gerado. Não somos perfeitos, temos falhas, eu tenho falhas, tenho erros. Mas temos que estar em um processo de aprendizado que nos leva ao rompimento, que nos leva ao crescimento da maturidade, ao crescimento como um ser humano, aquele que vence, aquele que começa a caminhar em espírito, que dá os primeiros passos de acordo com a revelação que você recebe. Então, quando uma palavra vem como hoje, ela não traz só consigo um alerta. Ah, poxa, eu sou assim, olha. Não. Mas há uma unção que vem com ela. Há uma autoridade, há um poder. Há um preço que foi pago. Ela se manifesta, ela te capacita no momento em que você se rende. No momento em que você se entrega. No momento em que você reconhece. E reconhecer dói. Mas as dores geram em você a unção sacerdotal. Os processos da vida. O espírito do orgulho tem ferido mais do que tudo nesses últimos dias. E ele abre as portas para os outros entrarem. Se você não dá o braço a torcer nunca, saiba que você tem um grande problema. Porque o acesso do adversário, ele sempre entra por ali. Por isso não há um rompimento em algumas áreas. Reconhecer é difícil. E no momento que eu estou falando, você está pensando em alguém que não reconhece. Mas pense em você. O que você não reconhece? O que você não admite? E ouvir é difícil. Minha esposa sempre fala, é difícil de ouvir, né? Eu falo, é difícil. Você não gosta de ouvir? Eu falei, não, eu não gosto não. Mas precisamos. Precisamos. Levar o transporte espiritual, a palavra de Deus que muda corações, é você levar algo que está na palavra carregado de amor. Porque quando as palavras são carregadas de julgamento, você já errou antes com a pessoa. Não é apontarmos onde está o orgulho do outro, não é isso.
é verificarmos onde está o orgulho dentro de nós. É quebrar jugo das trevas, é vencer demônios, é vencer espíritos da maldade, é vencer barreiras difíceis, lugares emocionais inacessíveis por causa de feridas. É quando você decide vencer o teu orgulho. É o sentimento de que temos a necessidade de ser servido, sempre esperando o outro fazer. Você não fez isso, você não fez aquilo. Orgulho, o espírito de orgulho, ele fere, ele é como uma espada, ele penetra, ele gera feridas que ficam sendo remoídas dias e mais dias, e ele fica em nosso meio, trazendo lembranças, memórias, lembrança lá de trás, que um dia a pessoa falou daquele jeito com você, um dia a pessoa te feriu. A palavra diz que os mais fortes, aqueles que foram chamados pelo Senhor, que há uma força maior nele, suporte aquele que é mais fraco. Então, se Deus te deu uma graça de você ser mais forte, suporte e leve a cura, porque mostrar o teu erro não te traz cura. Eu já ouvi frases: só entende de dor quem já passou. Sim, só entende de dor quem já passou, é uma verdade. Mas não quer dizer que a pessoa entende da cura. A cura está na presença de Deus. A cura está no quebrantamento. A cura está na lágrima, a cura está no choro, a cura está na humildade, a cura está em suportar como bom soldado de Cristo, a cura está em ser humildes para ouvir. O orgulho te rouba no ministério, o orgulho te rouba como um diácono, o orgulho te derruba como um pastor. O orgulho rouba você. Às vezes temos uma educação tão grande com quem encontramos aqui na igreja, mas se trombar dentro de casa, sai da frente. Não é assim? Na rua, no trânsito, não vou falar. O trânsito é terrível. O trânsito é terrível. Se fechar, acabou o crente. Se um carro fechar, acabou o crente, varão. Essas pequenas coisas que acontecem nos forjam. E quando você pede para Deus: Senhor, me dê mais paciência. Como que Deus te dá paciência? Você vai dormir e vai acordar paciente? Será que é assim? Senhor, me dê paciência, Pai, porque está difícil aqui, essa pessoa não me entende, me dá paciência. Aí Deus vai te dar paciência? Deus vai te dar mais conflitos para gerar a paciência dentro de você. Você vai passar alguns outros problemas. Ele está gerando a paciência, você não pediu? Você pediu. Há pessoas que vêm conversar conosco, passando isso, passando aquilo. Qual tem sido a sua oração? Eu pedi isso, isso, isso. Falei, então, Deus te ouviu, filha. Deus te ouviu. E Ele nos ouve. Então pedimos paciência. E temos a oportunidade de ser paciente. E se você não está conectado, você não percebe. E você é impaciente. Aí passa o dia todo, aí de noite você vai orar. Deus, que dia atribulado. Você viu fulano, Jesus? Você viu o ciclano que falou isso aqui comigo? E fulano lá? Meu Deus, está tudo atribulado. E você nem percebe que a cura estava em você. Estava em você a cura. Estava em você ajudar aquela pessoa que tem um problema. O domínio próprio é um dos sentimentos mais difíceis de ser desenvolvido. O domínio próprio, quando uma pessoa tem um domínio próprio, ela tem um acesso tão grande a tantas coisas. E quando ela não tem, ela perde todos os acessos do que ela poderia ter. O orgulho não aceita pedir ajuda. O orgulho não pede perdão.
O sentimento de orgulho, você sempre vai lembrar da ofensa que a pessoa te fez. E você nunca está pronto a perdoar. Porque um dia você foi ferido. Esse é o espírito do orgulho. Esse é o Leviatã. Ele que destrói sociedades. Foi o sentimento que o adversário Satanás teve. Orgulho. Ele queria sentar no trono, estar acima do Altíssimo. E quantas vezes somos roubados por causa disso? Você perde uma ajuda, você perde tantas oportunidades. Eu já perdi várias. Durante um processo. E difícil é, às vezes, você suportar e ficar quieto. Mas no reino espiritual você vence. O reino espiritual é diferente do reino natural. Os valores são outros. Os princípios são outros. O que é importante no reino natural, no reino espiritual, já não é tão importante. O ego, o orgulho de você sair por cima numa discussão, no reino natural, você perdeu no espiritual. Porque o espírito de orgulho te conduziu à vitória terrena. Mas no espírito, quando você vence no espírito, você vai perder na terra. Você vai suportar, vai receber a ofensa, não vai reagir da mesma forma e vai sair. No natural você perdeu a guerra. Mas no espiritual, você ganha algo chamado autoridade. Cada vez que você suporta e se cala, você recebe autoridade no reino espiritual. Jesus, todos os confrontos, ele se calou. Jesus, que andava no meio do povo, realizava milagres, libertações, ensinava a palavra do Pai. Ele falava: eu estou do Pai, o que eu ouço dele eu ensino a vós. Jesus ensinava, mas quando ele era confrontado, ele se calava. Ele não ficava discutindo, ele não ficava argumentando. Quando tomou-lhe um tapa, deu a outra face. Quando agiram com ele com injustiça, ele esperou pela justiça do alto. E a autoridade sendo dada. A autoridade sendo dada. Perdemos a autoridade das pequenas coisas. E aí vem a maior mentira do diabo, que Deus não ouve a tua oração. Deus ouve. Mas há um processo, uma caminhada para você alcançar lugares de acesso em Deus. Há lugares que você vai alcançando com o tempo. Há orações que são respondidas rapidamente, há orações que não são respondidas. As posições que devemos estar no reino espiritual para receber de Deus aquilo que estamos colocando em oração. Nossas orações, elas devem se tornar santas e justas. A palavra diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Você é justo? O que é justiça? O que é ser justo? A reta retidão de Deus. A justiça, quando você executa ela ao olhar pelo reino de Deus, a justiça de Deus, ela vai ter valores diferentes dos quais você acredita. A justiça de Deus, ela é feita de acordo com os princípios da palavra de Deus. A justiça do homem, se o homem te faz o mal, ele tem que pagar o preço do mal que ele fez. E há cristãos que oram assim: Senhor, olha o que esse homem me fez. Pese a mão nele. Isso é oração de macumbeiro. Isso não é oração de discípulo. É expressão, né? Oração de macumbeiro, brincando, porque é uma oração contrária aos valores em que cremos, tá? Não estou falando mal dos macumbeiros. Eles são bem-vindos nessa casa. Estou dizendo que há coisas que são reversas daquilo que nós falamos e fazemos.
Então a oração pedindo uma justiça que ela é contrária à palavra de Deus, ela fere os valores de Deus, ela fere o coração de Deus. Então quando as suas orações elas começam a se tornar alinhadas com a palavra de Deus, elas começam a ser ouvidas rapidamente. Quando as orações passam a ser santas, puras, não desejo mal a ninguém. A oração que você intercede pelas pessoas. A oração que você pede que as pessoas sejam abençoadas. Talvez há quem diga, mas eu vou ficar só pedindo para os outros e eu. Quando você ora pelos outros, Deus faz por você. Há uma ministração do apóstolo que ele começou a compartilhar sobre a oração, que houve um tempo em que ele orava e não pedia mais nada para ele. Nada. Ele só orava pelas pessoas. E ele comentou que um tempo em que ele entrou ali numa situação um pouco difícil, passou por um tempo de prova no Senhor, várias pessoas que ele encontrava comentavam, lembrei de você, estou orando por você. Está orando por mim? Você está orando por mim? Então todas as orações que você plantou por alguém, Deus vai levantar pessoas que vão orar por você. Porque essas são as orações justas. O orgulhoso, ele tem dificuldade de orar pelos outros. Ele ora só para si. O espírito do orgulho tem que ser extirpado do nosso meio. E qual é a arma para vencer o orgulho? É você despir de você, abrir mão dos seus direitos, é você renunciar à sua vontade, é você renunciar às ofensas, é você lutar para liberar o perdão, que é um processo. Perdoar não é fácil. Pessoas que passaram dores profundas, não é tão simples liberar um perdão. É um processo. Esse processo, ele começa com a oração, pedindo a Deus a força, a graça, para que aquele perdão se torne genuíno. Porque perdão não é amnésia. Bispo, eu perdoei, mas não consigo esquecer. Você não vai esquecer. Talvez você sempre lembre, talvez alguns esqueçam. Talvez você sempre lembre. Eu fiz um corte aqui nessa mão uma vez, com um acidente, e deu 6 pontos. E quando eu olho aqui, eu vejo a cicatriz. Eu me lembro do dia, da hora, como foi, mas quando eu aperto, não dói mais, porque cicatrizou. Perdão, quando o Espírito Santo, quando o Espírito te capacitar a perdoar, você vai lembrar, mas não vai mais doer. Porque você começa a vencer todos os protocolos de pensamento. As fortalezas, elas são formadas na área da mente. As fortalezas são formadas na sua cabeça. Uma pessoa que passa e não te cumprimenta, se você tem orgulho, se há um espírito de rejeição, você já vai ficar chateado. Poxa, a pessoa não me cumprimenta. Aí acontece de novo. Não falei para você, aquela pessoa não gosta de mim. São as fortalezas. O adversário construindo algo na tua mente para bloquear um acesso que você poderia ter com aquela pessoa. Isso acontece muito no ciclo ministerial. Há coisas que você se fere, às vezes, com uma palavra. Há pessoas que já se ofenderam comigo sem nem nunca ter conversado comigo. E passou dias, veio e falou, bispo, perdão, estava chateado com você. Eu falei, eu nunca conversei. Estava chateado porque eu pensei que o senhor não gostava de mim. Eu falei, meu Deus, tá que eu gosto de você. Não, mas perdão. Eu falei, amém. Oramos, se abraçamos. Foi uma benção. Então há coisas que é o adversário que implanta no teu coração. E a maior dificuldade é você identificar. A revelação da palavra, ela traz uma libertação tão grande dentro de nós, porque ela começa a nos mostrar pontos de identificação. Então, quando eu identifico o problema, é ficar identificando nos outros. Mas quando você identifica em você,
você começa a quebrar esses protocolos. A sua mudança demora um pouco. A mudança, ela começa de dentro para fora. Então há coisas que você fazia anos atrás que hoje você não faz mais. E as pessoas pensam que você ainda está fazendo. Há maneiras de pensar que você pensou há 1 ano atrás, há 6 meses atrás. Hoje você não pensa mais. Porque uma palavra desconstruiu um protocolo de pensamento das trevas. E uma fortaleza foi quebrada. Então há reservas que você tinha, há reservas que eu tive durante muito tempo e que hoje eu não tenho mais. E há algumas que eu ainda tenho. Então, conforme a palavra ela é ministrada, ela vai quebrando isso dentro do teu coração, dentro da tua mente. Vai desmistificando coisas, desconstruindo, gerando novas pessoas em Cristo. Isso é ser gerado nele. Nós achamos que conhecemos Jesus porque fomos a uma igreja, alguém pregou, chamou você falou, aceito Jesus, seu nome está escrito no livro da vida, alguém orou, você entrou no processo, na caminhada da salvação, mas isso não é conhecer Ele. O Senhor se revela na tua vida em etapas e ciclos. Há revelações da face de Deus que você vai receber só quando você entrar em alguma maneira de ser transformado. Quando você entrar em ciclos de transformação e você vencer, novas faces do Senhor te foram reveladas. Isso depende muito de nós. As obras da carne manifestam, abrem os piores acessos aos demônios. Nem tudo é demônio, correto? Mas toda obra da carne abre um acesso a um demônio, a espíritos da maldade. Então é uma forma de se colocar a frase, porque daí tudo passa a ser demônio sim. Por quê? Porque você tem obras da carne e as obras da carne dão acesso a eles entrarem e acessarem a tua vida. Então eu tenho uma obra da carne que é por causa da carne. A carne é sem vergonha. E ela gera coisas. E aí você tem uma atitude que é obra da sua carne. Quem está entendendo, diga amém. Só que aquela atitude abriu um acesso. Os espíritos das trevas são ilegais aqui nessa terra. Eles não podem acessar você, a não ser que haja uma autorização. Essa autorização é dada quando eu quebro princípios e mandamentos da palavra de Deus. Então eu não vejo, mas no reino invisível, quando eu fiz algo que fere a Deus e a palavra, um acesso aqui abriu. E um espírito que estava ao derredor se aproveita disso para entrar. E coloca a divisão entre você e a mulher. Entre o homem e a mulher, entre a mulher e o homem. Começa a trazer a divisão entre os pais e os filhos aos pais. Começa a gerar protocolos. Seu pai não te ama. Sua mãe não te ama. Sua mãe não te ama porque ela fez isso, isso, isso. Será que isso veio da sua mente? Você bolou isso? Se você recebeu o amor da sua mãe durante a vida toda, aí por causa de uma atitude ou duas, que ela também é falha e errou, aí agora ela não te ama mais? Porque o teu pai falhou 2 ou 3 ou 4 ou 10 vezes com você, ele não te ama mais? Então essa é uma obra da carne, que as trevas entram e geram um muro, uma barreira, que impede o acesso do amor fluir. Então quando a ofensa ela entra, ela cria um muro, uma barreira, e agora o amor não flui mais. Então por causa de uma ofensa entre você e uma pessoa, e que você deixou a ofensa entrar no teu coração, uma barreira é construída no reino espiritual. Essa barreira agora, ela impede você de acessar o coração do outro e o outro de acessar o teu coração. Porque há guerras espirituais sendo travadas aqui no meio. E toda vez que você vê uma coisa boa na pessoa, o diabo vai te mostrar uma coisa ruim.
Toda vez que a pessoa te falar uma verdade, o diabo vai te lembrar de 2 ou 3 mentiras que ela falou. E aí, por causa da ofensa, entra um outro espírito chamado ódio. Aí o ódio entra. E o inimigo começa a afastar as pessoas. E aí 2 pessoas que se amavam, um dorme num quarto, um dorme no outro. Aí a graça de Deus pode trazer uma restauração. Senão, se houver muito orgulho, passa 1 dia, 2, 3, 4, 5. E o esfriamento começa. E sempre vai gerando um ciclo maior, uma dimensão maior, até que protocolos sejam quebrados. E essas barreiras comecem a ser destruídas. E relacionamentos comecem a serem reconstruídos. Há coisas que, se você não se posicionar hoje, daqui 1 ano é tarde. Porque já houve muitas dores. Então nós temos que ser rápido. O reino espiritual se move rapidamente. Então quando você identifica algo, faça você. Não, mas ele que fez, faça você. Não, mas ela que fez, faça você. Enquanto você fica esperando o outro, sempre o outro, o teu orgulho cresce. O teu acesso para ter uma elevação no teu chamado é bloqueado. A tua autoridade é roubada. Porque a autoridade que os filhos não respeitam os pais, quando ela é quebrada, em Romanos, capítulo 12, 13, vai falar que aquele que não respeita a autoridade, ele também perde a autoridade no reino espiritual. Então, quando um líder seu passa uma orientação e ela não é feita, há uma quebra de autoridade. Aí depois você vai orar para repreender o mal que está atacando a tua vida. Aí por que aquele mal não é repreendido? Porque você não tem autoridade. Cadê a autoridade? Você quebrou. Autoridades políticas foram permitidas por Deus. Aí você julga quem é ladrão e quem não é. Aí você entrou agora numa esfera de julgamento. Você, como filho de Deus, tem uma revelação. Sim ou não? Aí você quer julgar um ímpio que não tem a mesma revelação que você. Está correto ou está errado? Está errado. Você tem a revelação. Mas você quer julgar o ímpio. Aí alguém faz uma coisa para você. Eu vou te falar algo agora, ouça isso. Está registrado, foi um dos grandes sábios da Assembleia, da antiga corte, do Perkei Avot, que falou sobre isso. Que alguém vem e faz algo para você. Passou. Aí você vai e faz algo para uma pessoa. E isso começa a virar um ciclo. Pessoas fazendo coisas ruins para outras pessoas. Aí quando alguém vem e fez algo para você, você libera uma palavra de julgamento. Só que você também fez para outra pessoa. A sentença que você deu para essa pessoa que você julgou é a mesma sentença que você vai receber pelo que você fez para outra. Os adversários estão roubando a igreja por falta de vencer a ofensa e o espírito do orgulho. Até quando seremos roubados? Temos o que muitos não tiveram lá atrás. Os grandes avivamentos abriram portas para grandes manifestações. Avivamento de Gales, avivamento da Rua Azusa. Seymour orou, pagou um preço, grandes milagres aconteceram.
E foi um tempo de sacrifícios e orações. E isso foi dado à igreja. A igreja tem hoje isso. A igreja tem esse Espírito de Deus. Os homens ungidos estão operando nas curas, no sobrenatural. Estão se movendo nisso. A igreja já tem, ela recebeu isso. Mas agora o adversário, ele muda a estratégia, a forma de roubar a igreja. Então, se um grande preço se pagou para grandes manifestações sobrenaturais, e agora elas já estão no nosso meio, mas deixou de ser avivamento. Então, o que é o avivamento? O que vocês estão esperando do avivamento? O avivamento é um prédio? O avivamento, será que é um lugar só? O grande e último avivamento são vocês, pessoas que carregarão o fogo do avivamento. Nós estamos sendo gerados, como disse o nosso apóstolo, somos discípulos e vamos gerar outros discípulos e vamos carregar o fogo do avivamento para a transformação das massas. E nem todos entrarão. Nem todos. Nem todos. Esses dias eu estava em oração e eu via uma grande porta de acesso e tinha um portão de ferro alto. E eu segurava aquele portão aqui. E o apóstolo estava ali e ele fazia sinal assim para mim. Eu começava a andar, fechar o portão. E empurrando aquele portão. Ele ia até lá no fim. A hora que chegou lá que faltava uma brechinha assim para fechar. Eu parei, olhava para o apóstolo. E ele fazia assim. Eu empurrei o portão e fechou de vez. E vinha pessoas lá de fora e batia e queria entrar. Deus está nos dando uma grande oportunidade, igreja. Comecem a ter fome e sede por Deus. Comece a desejar o sobrenatural. Comece a deixar as pequenas picuinhas de lado. Comece a deixar de ficar brigando por coisas que não faz mais sentido. Quando chegou aquela pandemia que teve, do Covid, quanta coisa perdeu o valor. Todo mundo estava preocupado com as suas roupas de marca, seus carros de luxo. E chegou a pandemia e ficou todo mundo trancado dentro de casa. Aquelas roupas não valiam mais nada. Se a poupa ficar ali dentro de casa. E foi muito tempo isso. E agora o Senhor nos trouxe outra revelação pelo apóstolo do que virá. Então nós já temos uma prévia de como foi mais ou menos. Então temos que desde já ser rápidos e começar a inverter quais são os verdadeiros valores. Quais são os valores? Os princípios da palavra de Deus. Os princípios que valorizam pessoas. Os valores dos últimos dias são as pessoas. Sempre foi, mas a igreja está sendo despertada nisso agora. Para um novo tempo que se aproxima. E às vezes estamos querendo viver numa outra realidade. Ah, não quero isso. Não vai ser assim. Crendo ou não, querido, isso vai acontecer. As pessoas querendo ou não, vai acontecer. Você crendo ou não no adversário, ele existe e faz mal para a tua vida. Você crendo ou não, há ataques espirituais constantes contra a tua vida, contra o teu chamado, contra tudo que você está passando. Há ataques espirituais acontecendo o tempo todo. E nós temos um conhecimento, a revelação da verdade, e ficamos inertes. Não estamos reagindo. Lemos livros, descobrimos como eles agem, como eles fazem, mas não se movemos. Continua o mesmo ritual, o mesmo ciclo, o mesmo comportamento, o mesmo tempo de sono, o mesmo tempo de vida, as mesmas diversões, os mesmos lazeres. Cadê o despertamento? Os adversários estão acessando as pessoas. Vocês que carregam a verdade, falem ela. Falem no mercado, falem nas ruas, falem no vizinho, falem por onde passam. E os jovens estão afoguetados. E vocês precisam estar também. Quem aqui não é tão jovem, mas quer entrar no avivamento? Levanta a mão.
Só alguns? Todos? Os jovens estão afoguetados. Esses dias eu viajei com 2 jovens. E onde eu parava, ele parava e evangelizar uma alma. Eu falei, caraca, tá mais crente que eu. Achei bonito. Os jovens. Onde passava? Paramos acho que em 4, 5 lugares, né, pastor? Onde a gente passava, ele estava lá. Mas teve bom professor, né? Tem uns afoguetados aí que tá... Tem uns semeadores aí que tá levando o povo. E nós, os tiozão? Não vamos, não? Vocês não vão entrar? Temos que entrar. Abraão entrou, Moisés entrou, você não vai entrar? Eles não eram novinhos, não. E eles entraram. Bispo, o que é entrar? Bispo, eu não transitei, eu não entendo o que é não transitar. O que é entrar? Essa é a pergunta que mais as pessoas fazem para mim. Eu não entrei, não entrou no ciclo. Vai padecer mais um ciclo. O que é entrar? O que é entrar? Há um tempo que rege as coisas. É o tempo de Deus na tua vida. E ele é feito em ciclos. E cada ciclo, o próprio Senhor te coloca em um lugar, te coloca em um ambiente, te coloca com certas pessoas que trazem revelações para você. E aquele tempo de um período é chamado de ciclo. Naquele ciclo, Deus está te dando uma oportunidade de mudar a história da tua vida. Quando você entra naquele ciclo, você começa uma nova história. E aí vai tendo outros ciclos que você vai ter que ir rompendo. Vai ter que vencer o orgulho, vai ter que liberar o perdão, vai ter que ir entrando. Isso é entrar. Cada coisa que você não vencia, mas agora você vence, é entrar. Precisamos entrar nos ciclos que estão passando. Então a oportunidade chegou, alguém te chamou, alguém te trouxe a esse ambiente profético. Alguém te apresentou o apóstolo Robson, você começou a ver as revelações, o evangelho da verdade, a palavra começou a fazer efeito, começou a te libertar. Isso foi o que Deus fez por você. Agora você tem que fazer por você. É onde você toma a decisão. Para onde eu vou? Eu vou sair. Você vai sair? Você vai perder tudo que Deus está te dando? O destino, a história, livramento, o avivamento, tudo mais que Deus está te dando, você está jogando na janela? Porque está com uma guerra na mente? Porque está com uma dúvida? Porque está com uma dorzinha? Deus chamou homens guerreiros, mulheres guerreiras, leões, leoas, águias. A igreja pastoral, ela tem uma outra roupagem, querido. Ela pega você na mão, ela fica assim, está dodói, vem aqui, vou orar para você. Isso aqui é uma igreja apostólica. Ela te entrega a palavra da verdade, te dá todas as armas, te dá todas as revelações. E aí você entra. Porque você vai ser gerado um sacerdote. Por isso, a unção apostólica, ela é uma unção de rompimento. Ela é uma unção de conquista, representada pelo leão. Ela tem uma unção profética, representada pela águia, que vê uma visão além do que os homens veem. São revelações, são unções específicas, derramadas sobre um povo específico, que foi selecionado por Deus. E foi dado a vocês. E aí vocês que têm que adentrar nesse ciclo. Estamos todos correndo atrás. As multidões corriam atrás de Jesus. Elas queriam milagre. Mestre, mestre. Tinha uma multidão. E todos estavam empurrando. Não, eu vou. Todo mundo tentando entrar. Eles corriam atrás do mestre. E às vezes a pessoa vem aqui e não consegue uma oração, com posição de mãos aqui, de alguém, de um ministro, de um apóstolo. E às vezes sai chateada. Não vou mais naquela igreja, não orou por mim. Irmãos, entra na multidão. Só de você estar nesse ambiente, você já está recebendo. Há uma unção no ambiente todo. Quando você entra aqui, você já sente a presença nesse lugar.
Quando você entra aqui, você que nos assiste, que nunca esteve na Imigrar São Paulo, Imigrar Rio de Janeiro, Piuí, espalhadas no Nordeste, vá conhecer. João Pessoa, vá conhecer, entre no ambiente, vá para as conferências, pisa lá. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei na Imigrar do Rio de Janeiro. Mas eu chorei tanto. Quando eu entrei, eu senti um negócio, irmãos. Eu falei, que isso? Que isso? Sabe aquele negócio, a hora que você sente ouvir aquela palavra, os louvor, aquele mover, aquela presença, aquele ambiente, aquela unção que está no ambiente, ela já vai quebrando um monte de fortaleza na tua vida. Já vai quebrando um monte de resistência. Quem você era um ano atrás, quem você era 2 meses atrás. Aí você quer que o adversário não venha jogar seta na tua mente, no teu pensamento? Quer não? É que ele deixa você romper? Ele vai vir guerrear. O apóstolo Paulo escreveu, estamos em guerra, querido. Estamos em guerra. Guerra. É coisa séria. Da mesma maneira que as pessoas não receberam o evangelho verdadeiro, da mesma maneira elas não têm consciência da guerra que está acontecendo. Elas não sabem a destruição de um destino. Vocês às vezes olham, vocês não, né? Algumas pessoas olham para o momento que vive. Cada momento que você vive determina a maior parte do teu destino. Então uma decisão que você teve. Se foi no tempo, fora de tempo, você teve a decisão e foi, meteu a cara, com fome e sede. Deus vai te dar misericórdia. Pegar umas guerrinhas a mais aí, mas você vai vencer. Vai entrar. Vai entrar. Eu sei porque eu estou vendo gente que já entrou. Venceu a barreira. Venceu, está rompendo, está cheio da unção, já está fazendo e acontecendo. Porque são filhos, discípulos. Os verdadeiros filhos ouvem a voz do Pai. A palavra diz que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Não é tempo de você ficar com os seus dodóizinhos. Você vai ter que romper. Ou vai, querido. O tempo que as pessoas ficam te pegando na mão é quando você é criança. Nem adolescente os pais não estão pegando mais. Cresceu um pouquinho, vai, filho, vai. Força aí. Então nós vamos ter que criar maturidade, queridos. Ser homens fortes, mulheres fortes. Temos tudo, temos a palavra. Temos o que os grandes homens de Deus alcançaram. Estamos trilhando o mesmo caminho. Estamos aprendendo recebendo da mesma fonte. Temos que avançar. Romper essas áreas que estão endurecidas dentro de nós. Derrubar as fortalezas. A sua intercessão, ela quebra o domínio das trevas. A sua oração derruba fortalezas. A palavra de Deus revelada derruba fortalezas. Quando se derruba uma fortaleza, um despertamento entra na tua mente. Você não é só um conhecimento que você fala, é assim, não sabia. Aquilo vem e vai e você continua o mesmo. Mas quando o teu coração decide, não, eu quero isso aqui, a unção, ela permanece em você. A unção, ela começa a trabalhar no teu interior. Você já não olha para a ofensa com os mesmos olhos. Você já não tem tanta dificuldade de perdoar. Você já começa a romper áreas. Isso é crescimento, isso é maturidade. Você já não começa a achar que o mundo gira em torno de você e todo mundo tem que fazer as coisas para você e só você que não precisa fazer nada para os outros. Você começa a entender o rompimento. Que você veio para servir, não para ser servido. Jesus serviu. Ele serviu primeiro. Ele fez primeiro. Ele foi ofendido. Ele foi perseguido. E ele suportou. E suportou por você. Se você é discípulo, é filho, você suporte por alguém. O que é entrar
é você sempre desejar estar na presença de Deus. Entrar é você sempre querer estar em todos os cultos. Entrar é você querer ser sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Entrar é você não querer perder nenhum pedaço da palavra. Entrar é você querer louvar junto com os levitas, é chorar, se derramar. Isso tudo é entrar. Entrar é você parar de julgar as falhas do irmão que está do lado. Entrar é você não ficar falando mal dos outros obreiros. Entrar é você começar a fechar todos os acessos das trevas. Se você fizer tudo isso, você já entrou, você já está dentro do reino. O teu corpo está na terra, mas tua mentalidade já é de reino. A tua imagem e semelhança já é dele. Você já não faz mais parte disso. Já não fala como eles falam. Já não quer o que eles querem. Você quer o reino. A mentalidade de reino. Não podemos mais ser roubados. Segundo Samuel 23:11, a palavra de Deus diz: e então veio Samar o Ararita, e ele se colocou em um campo de letilha. E a palavra diz que quando veio os adversários para roubar aquele campo, todos que estavam com ele fugiram. Mas ele se colocou no meio daquele campo e guerreou por aquele campo de lentilha. Há coisas que podem não ter tanto valor para os outros, mas tem que ter para você. Há coisas que para as pessoas não são importantes, mas é importante para você. Alguém pode não valorizar o teu filho, a tua família, a tua casa. Alguém pode talvez não valorizar o que você fala, mas tem que ter valor para você. Alguém pode não entender e não valorizar a escolha que você fez, mas ela tem que ter valor para você. Alguém pode dizer que o teu marido não vale nada e você tem que deixar ele. Ele tem que ter valor para você, porque foi Deus que te deu. Alguém pode dizer que o teu filho não tem mais jeito, mas ele tem que ter valor para você, porque foi Deus que te deu. É tua herança. É a herança. E o interessante é que na palavra de Deus, quando aquele homem decide defender aquele campo, contra todas as expectativas numéricas de batalha, Deus lhe dá algo chamado a graça, para que ele vencesse aquela guerra. Quando você decide no teu coração defender o teu chamado, defender o teu desígnio, defender a tua casa, você pode ter tropeçado, ter caído, ter se ferido, ter ferido alguém, mas você tem a graça que te levanta para você vencer de novo e ser quem Deus chamou para você ser. Deus te chamou, Deus te levantou, Deus te escolheu, Deus te deu dons, poder, autoridade, em que o inimigo tenta roubar, tenta te inserir em um ambiente que não é aquele que Deus te colocou. Mas se Ele te pôs, é porque a graça te alcançou e Ele quer dar a você um novo destino. Diga para o teu irmão, há um novo destino para você. Mas é você que escolhe. É isso. É as suas escolhas. Tem preço? Árduo. Dói. Dói a pele. Dói o coração. Deixar as pessoas que amamos. Deixar lugares que amamos. É dolorido. Pessoas que nós escrevemos uma história junto. Mas temos que entender que há um destino maior em que Deus nos chamou para ser o que Ele quer. É o ponto de encontro onde você decide deixar o que você quer e entrar naquilo que Deus quer. E isso é entrar. Você queria um lugar, você queria de um jeito, você queria de uma forma, mas Deus te chamou para outra coisa. Ah, mas eu não posso ter... Não, você pode. Vai. Você só não vai estar dentro do destino que Ele tem para você. O destino que Ele tem. O destino que o próprio Criador escreveu para a tua vida. Aonde Ele vai te capacitar. Aonde Ele vai trabalhar com você. Aonde Ele vai te dar visões, revelações. Aonde você vai acordar com Ele. Vai ter experiências, vai ver o sobrenatural. Vai ter um lugar preparado para você. A sua mentalidade é outra.
Agora você é do reino. Agora você não é mais de um movimento pentecostal. Agora você não é mais de um movimento de placa. Agora você é do reino. O reino te chamou. O reino te escalou. Alguém que estava à frente escreveu o teu nome na lista. E é só você ir lá e dar um tique. Estou dentro. Eu entro nisso. Deus irá ungir vocês. Deus irá levantar homens e mulheres fortes que vão escrever uma nova história. Ele já está fazendo. É você que decide. As dorzinhas vai ter, o desentendimento vai ter, mas você vai vencer isso. Agora você carrega novas revelações que te ajudam a vencer certas coisas que antes você não vencia. Antes você não sabia. Você passava de forma diferente, passava de uma forma ignorante, mas agora você tem um conhecimento. Você pode até passar, mas você passa suportando, porque a palavra diz isso. Suporte. E ore. Se a tua oração já fez pessoas e coisas mudarem, não vai completar a obra aquele que começou? Aquele que começou a boa obra? Na palavra de Deus, há lugares específicos para o homem e há lugares específicos para a mulher. E quando esses lugares de ocupação são invertidos e há quebras de princípios, as proteções de ambos se perdem. E quando se perde essas proteções por quebra de princípios da palavra de Deus, você começa a viver mais aflições, mas quando há um alinhamento dos princípios e da palavra, a proteção é restaurada e a bênção começa a repousar novamente. Temos que absorver, está tudo lá, as cartas para as igrejas, os fundamentos apostólicos, as revelações da última hora, está tudo lá. Se você viver fora dessa realidade de revelação do reino, você vai ter grandes perdas. Você pode perder seu destino, tua vida. Ouça, há oportunidades que elas vêm uma vez só na tua vida. E com muita misericórdia ela vem duas. O Deus da graça tem dado nesses últimos dias oportunidade para a igreja da última hora ser restaurada. Deus está invertendo os valores, tirando nomes, tirando cargos e levantando discípulos que irão alcançar a humanidade. Precisamos buscar urgentemente a restauração completa. Deus já revelou para vocês os rugidos, as orações em línguas, os mistérios da oração em línguas. Quem não sabe ainda tem um livro aqui do apóstolo Robson Martins, que fala sobre oração em línguas. Os maiores segredos e armas espirituais estão naquele livro. É um livro não tão grosso, que você lê rapidinho, barato. Você tem tudo na mão. O sacudimento da última hora, o segredo dos santos, está tudo feito. Tudo está feito. Tudo já nos foi dado. É nossa agora, é a hora da igreja. Agora é a hora da igreja. É vocês. Como o apóstolo falou aqui no último culto, vocês estão esperando o homem pôr a mão em vocês. Já está feito. O acesso já foi dado para todos aqui. Há um acesso aqui nessa igreja. Há um acesso que Deus deu através do manto que está sobre o apóstolo Robson a todas as igrejas da rede Emigrar. Há um acesso através dos sacrifícios que ele fez e busca constante. Ele alcançou os lugares altos, recebeu do Senhor e tem trazido para a igreja. Temos tudo. Às vezes estamos com a mentalidade, né? Lá de trás. Aquele formato, aquele sistema. Ei, aquilo não existe mais, querido. Aquilo acabou, esqueça. Está vivendo outro tempo. É outro tipo de manifestação. É outro tipo de avivamento. Não se prenda.
Não se prenda ao sistema. O sistema foi quebrado. E muitos vão cair. Deus está levantando agora. Você, é o seu tempo. É você que é levantado. Sacerdote do lar. Homens de fogo que caminharão na terra. Você não foi chamado para ser famoso. Não fique atrás de ser famoso. Você não foi chamado para fazer determinadas coisas, não faça. Faça o que você foi chamado para fazer. A plenitude da tua felicidade estará ali. Quando você entrar no desígnio, quando você entrar, você vai ver. A alegria do coração de fazer aquilo que foi Deus que chamou você para fazer. Há muitas pessoas que estão morrendo dentro das igrejas, com chamados maravilhosos, lindos. Ei, querido, saia de onde você está e vá para onde Deus te chama. Eu não estou dizendo que é só aqui, mas estou dizendo que há um lugar que é Deus que te chama. Há um lugar que é Deus que te move. E quanto mais nós demoramos para nos mover, mais demoramos para receber depois. Desapega, querido. É difícil, é difícil. Eu e minha família deixamos nossa casa, deixamos nossa cidade para atender um chamado. Tínhamos um conforto. Mas decidimos seguir o Senhor. Decidimos no coração, sempre tivemos um amor por Deus, um amor pela obra. Mas quanto mais você vai se dando a Deus, chega um momento na tua vida que Deus fala: você quer mesmo? Você quer mesmo? Vou te dar, você quer? Tem um preço. A unção tem um preço. A verdade tem um preço. Andar com um homem de Deus tem um preço. Andar numa igreja que prega a verdade tem um preço. Você não faz o que você quer, da forma que você quer, não pensa como você quer. Você entra num alinhamento. Só que aqueles que entram, os que entram, começam a receber de Deus. Todos os acessos, tudo começa a mudar. Talvez você esteja ainda num longo processo e quer que resolva amanhã. Não, querido, você vai ter que passar o processo. Estamos passando anos de processo. Estamos passando processos e mais processos. E é assim que é. Jesus passou os processos. Os discípulos passaram o processo. Se você quer uma porta larga e tranquila, não é aqui Jesus te chama. Aqui Ele te chama é estreita. Ele passou pela via dolorosa. Ele foi moído. E nós somos moídos. Para que dê a seiva. Né, pastor? A bispa pregou outro dia sobre a seiva, que é extraída em meio às dores. A parte boa também vem. Porque o apóstolo Paulo escreveu: se com ele padecemos, com ele também receberemos a glória de Deus. Com ele também receberemos as bênçãos de Deus. Com ele também receberemos todas as promessas de Cristo. Ainda nesta terra é a palavra. Deus tem chamado. E para aqueles que têm ouvido, é chegado um tempo em que as coisas vão mudar. Samar, ele defendeu um campo de lentilha, algo que não tinha valor para os outros. Mas Deus deu a ele uma grande vitória. Quando você defender com toda a sua força aquilo que tem valor para você, há uma graça que virá sobre você, a qual alguns ainda não conhecem, a qual alguns ainda veem o evangelho como aquele evangelho raso, mas que entrarão em um nível de revelação completamente diferente. E quando entrarem vão dizer: isso é real? Isso existia? Era assim? Eu não sabia. Mas há um processo. Quando você descobrir que o evangelho não é o que foi falado, e começar a ver realmente que esta palavra da verdade que tem sido enxertada em vós, saberás e verás o poder de Deus na tua vida. Saberás e verás a manifestação da glória de Deus.
Verás o Senhor se movendo em você, os rios, os batismos de fogo, a mão do Senhor movendo a tua vida. O problema é que as pessoas ainda estão olhando para prioridades erradas. Ai, estou esperando Deus me abençoar, porque eu quero carro, eu quero casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Jesus disse que o reino não é comida nem bebida. Jesus disse que o reino não é esse. Mas falou que também vai te abençoar. Mas esse não é o reino. O reino é espiritual. O reino é a revelação de quem Ele é, o Cordeiro Santo. O reino é a revelação de quem é Jesus, que muitos nunca tiveram. Não sabemos quem é. Só ouvimos falar. Que quando a revelação chega, tem atitude sua que nunca mais vai ser a mesma. Você não consegue ficar mais longe disso aqui. Você não consegue ficar sem adorar a Deus, você não consegue ficar sem orar, você não consegue ficar sem ler a palavra. Você nasce de novo no teu espírito e você é conduzido. Um transporte espiritual te leva a uma dimensão do espírito. E lá você entra com a linguagem espiritual. Quem já recebeu essa linguagem? Começa a liberar ela. Ministério de louvor, toma a frente.